Chegamos na rua mais famosa de Hanoi. Vamos explorar? Bora. Eu digo caos e você diz organizado. Caos organizado. Sabe quem é Confúcio? Vou te contar um pouquinho agora. Ele era um professor, um mestre. Hike em qualquer lugar que ele acha. Bora comer comida de rua no Vietnã? Olha esse aqui. Esse, gente, 1.500.000. 50.000. Sim, galera, um segredo que vale pra todo qualquer lugar, né? Pichinchar. Vi tantos vídeos de tantos viajantes aqui nesse lugar e agora a gente tá aqui. A classe dos alunos, junto aos professores, eles fazem várias orações, tocam os tambores. Meu Deus, eu tô no Vietnã. Quando que na minha vida eu imaginei que eu ia estar no Vietnã? Acho que eu nunca ia dirigir aqui. Hello, hello. Chegou o nosso dia de nos despedirmos da China e dar oi para um novo país. Estamos prestes a partir para nossa jornada no Vietnã. Estou muito empolgada para o que nos espera, acho que vai ser muito bonita. Mas eu confesso que eu tô triste de estar dando tchau para a China, né? Até breve. Foi muito lindo o que a gente viveu aqui, foi muito especial. E eu tô feliz, eu acho que esse é o mais bonito, quando você sai triste de tão bom que foi. E é isso, vamos ver como é que vai ser a nossa viagem. A gente vai fazer uma viagem de van, a gente achou até que ia ser ônibus, mas a gente tá numa van. Vocês conseguem ver assim, ó. E vão ser entre 7 a 8 horas de viagem. Se você assistir os últimos vlogs, a gente tá numa cidade chamada Nanning, que é uma das cidades chinesas mais próximas, né, para você fazer essa viagem aí mais perto da borda do Vietnã. Então é isso. Espero que essa viagem seja boa. O banco não inclina, mas vamos embora. Gente, chegamos agora na borda da China com o Vietnã. Vamos pegar aqui um ônibusinho e fazer a imigração. Vai ter um clipe, Brasil. Gente, essa foi sem dúvidas não a imigração assim, mas a fronteira por terra mais organizada que eu já vi na minha vida. Assim, ela tem vários carrinhos que levam a gente de uma ponta a outra porque é muito grande. Então, ó, vocês estão vendo esses carrinhos? Eles vão levando a gente de um ponto pro outro. Agora a gente está só esperando o nosso grupo se reunir para poder ir de volta para nossa van. E this is us going to Vietnam. Actually, we are already in Vietnam. We had a breakfast. Our breakfast was salad and chicken. It was very good. Yeah, but it was finally a good breakfast. But it was the only thing that we had today, and it's almost 5. What's the time? Approximately 4 or 5 o'clock now. We are hungry. We're near Hanoi. We came here from Nanning by bus, and it was quite cheap, I would say, like $60 for 2 people, $30 per person to come from China to Vietnam. Another country, right? And you can't. Yeah. It's okay. We'll survive. And today we will have our first experience. We are going to a spa. Hike is gonna have full body massage, and I will have a body massage, feet, scalda pé. I don't know the name of this. Hair, everything. I'm so excited. Bom, são mais ou menos, são quase 4 horas da tarde, 3h50 agora. A gente tá no outro ônibus, mudamos, né, saímos da van e viemos pro ônibus. Lá na imigração foi super tranquilo. Uma coisa que eu não falei pra vocês é que pra brasileiros, pra entrar no Vietnã, precisa fazer uma aplicação pro visto online. São $25. Você aplica sozinho, é bem tranquilo. Eu vou estar deixando o link oficial do site do governo aqui na descrição desse vídeo, tá? Cuidado com golpes, tem muitas agências que, enfim, promovem esse serviço, mas de fato você não é necessário. Leva aí de 3 a 5 dias para ficar pronto. Nossa, ficou pronto acho que em 3 dias úteis e foi bem tranquilo. Será que a gente chegou? Não tô entendendo.
E sobre os valores dessa viagem de Nanning até Hanoi, né, que é a capital do Vietnã, a gente pagou cerca de R$ 150 por pessoa, o que a gente achou relativamente barato, porque é uma viagem longa, eu diria. Quantos? A gente saiu de lá, de Nanning, era 9h30. E agora são 13h52. Tá marcando mais ou menos 1 hora e pouquinho pra gente chegar no centro. Bora ver. Hello, hello! Chegamos no Vietnã, chegamos na capital aqui em Hanoi. E, gente, as primeiras impressões são as... Cuidado! Salve-se quem puder. As primeiras impressões são loucura total. Não, o que é isso, gente? Olha a quantidade de motoqueiro que tem nessa cidade. Meu Deus do céu. Gente, agora fala sério, isso aqui é um caos organizado, né? Eu não sei como eles conseguem, mas eles conseguem. Acho que eu nunca ia dirigir aqui. Pronto, gente, nosso primeiro babado já foi resolvido. A gente chegou num restaurante aqui, como eu falei, estamos varados de fome, não aceitava cartão, então a gente foi sacar dinheiro e vai ser muito baratinho. A gente vai pagar 160 mil por 2 pratos e tá chegando uma sopinha. Olha só. Uma pimentinha pra queimar qualquer um. E vamos ver quando o nosso prato chegar. Eu tô empolgada, acho que vai ser bom. A gente pediu um bife de carne extra em cada prato, então ó, tá cheirando bem. Bom, impressões número 1, a gente tá tomando essa sopinha aqui, que tem um gosto que eu não sei explicar. Nunca senti. Ele é meio doce, meio azedinho, diferente. Gente, chegamos para nossa experiência no spa. A gente deu de cara com essa rua. Vocês conseguem ver? Linda demais! Ai, que tá aqui. A gente vai no Na Spa e eu espero muito que seja muito bom, porque eu vi muitas reviews, feedbacks legais. Tá animado, Rai? Ai, tá cansado. Nós nos encontramos no Natal. Natal, Jingle aqui no Vietnã. No outubro, novembro, né? Novembro. Já na primeira recepção recebemos um chazinho. Gente, chegamos no nosso hotel e assim, eu não tenho palavras para descrever o que foi este momento de sei lá, de paraíso, porque assim, a massagem, aí depois teve massagem no rosto, eu vou tentar explicar, se é que eu vou conseguir. Foram 60 minutos de massagem no corpo inteiro, aí ela botou umas toalhas quentes, nossa, foi maravilhoso demais, eu precisava tanto. A gente fez 8 horas, eu acho, de viagem. Minhas pernas estavam muito cansadas, assim, a gente sempre tá viajando muito e andando muito, então a perna sente, e foi maravilhoso. E aí depois disso, começou uma parada no rosto, então ela botou várias máscaras, lavou meu rosto, fez uma massagem facial, acho que ela fez uma meia hora de massagem facial, que foi assim, o céu. Aí, amor, já comecei a ficar como mais do que molinha, né? E aí começou a terapia no cabelo, onde ela lavou meu couro cabeludo não sei quantas vezes. Só que assim, eu não me lembro mais o que aconteceu, porque eu apaguei. Eu apaguei. E tava tão bom. Ai, Bruno, não queria sair dali, não. Cara, foi maravilhoso. Eu saí de lá assim, ó. Amor, eu vou embora daqui. Foi muito bom. E o valor que eu paguei pra tudo isso no final das contas foram 2 horas, eu acho, que levou tudo. E foram, pasmem, R$170 que eu paguei. Mais a massagem do Reiki, que foi 400 mil da moeda daqui do Vietnã. Eu vou deixar aqui na tela passando porque eu esqueci quanto que isso dá em reais. E foi isso, depois eu não gravei mais, a gente andou... Hã? Ah, é 15 dólares. 15 dólares, minha gente, é barato demais, né? Gente, muito barato, muito barato.
Eu quero fazer tudo que eu puder fazer aqui nesse país agora. Aí a gente andou um pouquinho, o Raik até fez uma compra. Amanhã ele mostra. E aí amanhã eu gravo mais, a gente vai andar na rua, agora a gente vai descansar. Porque minha filha, hoje eu vou dormir o sono dos justos. Gente, que spa maravilhoso. Que spa maravilhoso. Vietnã, eu já te amo. Bom dia, galera. Nosso primeiro dia oficial aqui no Vietnã. Ah, não, vou dar segundo dia, porque ontem foi oficial, foi maravilhoso. Começamos com uma promoção de $100 numa consulta médica. Ai, porque eu passei muito... Tava me sentindo muito estranha durante a noite, não tava conseguindo respirar direito, e aí eu fui, né? Porque é melhor prevenir do que remediar. E aí eu fui, tá tudo bem. Graças a Deus a gente tem o seguro. E aí agora eu vou mandar as contas todas pra eles, e aí eles vão reembolsar esse valor que a gente pagou na consulta. Ai, ainda tô bem tranquila, mas eu tô cansada, ainda não tô conseguindo respirar direito, mas eu acho que vai passar, eu espero. E a gente veio tomar café. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje. A gente vai sair pra explorar Hanoi. E é isso, estou com fome. Não dormi tão bem essa noite, mas vou dar a minha melhor energia nesse dia, em breve, logo depois do café. Olha aí nosso café da... Agora sim, hein, galera? Salve-se quem puder nas ruas do Vietnã. Não sei se vocês conseguem ouvir a barulhada que aqui é um bi. Eu estou andando aqui, a gente está numa região que eu vou dar uma olhada no mapa para dizer, mas a gente está bem pertinho, mais ou menos perto do Old Quartier, que vai dar mais ou menos, acho que tem uns 10 minutos daqui para lá. E eu já estou em choque com quantas coisas aqui são baratas. Como eu já falei para vocês, a gente foi fazer massagem ontem. Ai meu Deus, eu fui no céu e voltei, minha filha. Que maravilha. Hoje de manhã tomamos um cafezinho. Acabei de fazer uma comprinha aqui. Ai, tava querendo comprar um sutiã. Vocês acreditam que eu achei um sutiã lindo? Assim, pro dia a dia. Foi acho que uns R$55. Olha, tem uma loja aqui de maquiagem, mas eu tô tentando evitar. Vou apenas andar aqui por essa avenida. A gente não dormiu tão bem, eu passei mal essa noite, não foi bom. E aí fui no médico, mas assim, no geral tá tudo bem. Agora já tô até me sentindo melhor, então o Raik ficou dormindo e eu vim andar. Tipo, só andar mesmo pra ver se eu acho alguma coisa legal, alguma loja. E não sei o que vai ser desse dia, mas eu acho que a gente vai lá pra rua do trem mais tarde, a gente vai comprar algumas roupas. Ai, gente, sério, eu tô amando. Eu quero comprar tudo. Aonde eu vou carregar? Não faço a menor ideia. Mas eu vejo uma renovação nas minhas roupas vindo aí. Olha essa loja. As boutiques assim, ó. Acho tão lindo. E olha essa rua aqui que a gente tá. A gente tá bem na muvuca, eu diria. E vamos continuar andando aqui pra ver o que eu acho. Eles estão construindo alguma coisa aqui. Minha filha, salve-se quem puder 2 vezes. Vamos me coisar da moto e salvar minha vida. Mas tem muita lojinha assim, ó. Muita lojinha de lingerie, de um monte de coisa. E os valores são muito bons. E a qualidade também, né? Porque acho que é o mais importante. Não adianta ser uma parada baratinha e correta. Comprei um sutiã bem legal. Tipo, uma malha muito boa. E é assim que é uma rua no Vietnã. Olha, vocês conseguem ver os prédios aqui desse lado, ó. Esses aqui são um pouco mais novos, os que estão desse lado, que vocês estão vendo agora. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês esse lado daqui, olha. Olha a entrada aqui desse prédio. E aí a gente tem as casas assim, lá em cima. Tudo bem diferente. Eu vou ver se eu consigo mostrar um pouco mais daqui. Pera aí, gente, que aqui, minha filha, se não prestar atenção, você se lasca, né? Então tenham piedade. Vamos lá, aqui, ó. Vou conseguir mostrar. Olha só. Como é. Muito doido, né? Tipo, de um lado da rua, um prédio renovado, do outro lado, um prédio bem antigo, com diferentes construções. Acho que tem muita coisa aí segurando esse prédio. E as minhas primeiras impressões dos vietnamitas, eles são uns queridos, assim.
Me lembram os chineses, né, de certa forma, até porque a cultura chinesa, enfim, a China, não sei se você sabia, porque eu tô aprendendo sempre que eu vou para um país novo, eu gosto de pesquisar um pouco mais para entender, mas a China, digamos que dominou o Vietnã por cerca de 1000 anos, então tem muita influência chinesa, mas os vietnamitas têm a sua própria cultura, seu jeito de falar, inclusive pensar que um povo que foi dominado por 1000 anos por uma outra nação, uma outra cultura e manteve as suas raízes é algo assim de se admirar realmente. É uma nação que venceu muitas coisas, muitas guerras e se reergueu. E assim, estou muito feliz de estar aqui, acho que é muita emoção. E eles são os queridos, sorridentes, ficam felizes. Você fala qualquer coisinha, a gente aprendeu a falar 3 palavras até agora, meu Deus. Em vietnamita. E é isso, gente, eles são uns fofos. Eu vou contando mais pra vocês, claro que só tem algumas horas. Quero vivenciar mais daqui e eu vou deixando vocês a par. Agora, ó, parece que eu tô chegando numa avenida principal, tipo numa BR. Olha só isso. E tem muita loja aqui. Inclusive, uma coisa que eu tô reparando é que a moda aqui no Vietnã é uma coisa muito forte. Eu já vi várias boutiques daquela que eu mostrei pra vocês. É uma cultura muito forte também aqui, as pessoas terem ateliê de costura e você lá e costurar a sua própria roupa. Enfim, achei muito legal isso. E eu tô apaixonada. Quero fazer muitas compras, quero fazer muitas coisas. Se eu achar também, e se der tempo, não sei se vai ser aqui em Hanoi ou na próxima cidade que a gente vai, mas eu quero fazer alguma coisa no meu rosto, não sei, uma limpeza de pele, entendeu? Um negócio assim pra dar uma juventude, porque afinal, né, estamos chegando aí nos 30 anos e eu quero continuar, enfim, cuidando da minha pele. Eu, inclusive, falando sobre isso, né, eu não sou uma pessoa tipo, quero manter a minha cara congelada ao decorrer dos anos. Como é que vocês são em relação a isso? Mas eu quero muito, assim, envelhecer da melhor forma que eu puder envelhecer. Tipo, eu acho que meu modelo de envelhecimento é a minha avó Francisca. Ela envelheceu com uma pele muito bonita e ela não fez nenhum procedimento estético. Imagina se ela tivesse feito alguma coisinha, como que a pele dela não ia estar melhor do que já estava. Então, eu vou dando meus pulos por aqui pra envelhecer gatíssima. Que loucura, né? Olha isso. Meu Deus, eu tô no Vietnã. Quando que na minha vida eu imaginei que eu ia estar no Vietnã? Meu Deus, eu sou no Vietnã! Cara, eu ouvi tanto falar desse país, eu vi tanto, né, sobre o Vietnã em alguns filmes, mas tipo, quem ia dizer que eu ia estar aqui hoje, gente? Eu pelo menos não diria. Que legal, olha. E olha só, os serviços deles são tops de linha, tá? Tops de linha. E olha, faltam poucos dias pra eu fazer 31 anos de 19 de novembro. Quando você ver esse vídeo, eu já vou ter feito aniversário muito provavelmente. Então deseja parabéns aqui nos comentários. Eu fico pensando, o que eu quero de presente esse ano? Eu acho que chega uma fase da nossa vida que, claro, a gente continua sonhando grande, a gente quer conquistar, a gente quer, enfim, crescer profissionalmente, alcançar pessoas, fazer dinheiro, que é importante, continuar viajando, mas eu acho que principalmente nessa fase da minha vida eu quero que as coisas boas que eu já tenho permaneçam, sabe? Continuem crescendo e se tornando cada vez melhores. Eu quero principalmente paz, amor, saúde para as pessoas que eu amo. E parece meio clichê, né? Mas acho que a gente vai envelhecendo e a gente vai valorizando mais essas coisas. Porque é aquela coisa, o poder aquisitivo, se você tiver dinheiro, se você não tiver saúde para aproveitar o dinheiro que você tem, você não vai conseguir aproveitar, você vai gastar com tratamento. Então, é isso que eu quero. Eu quero uma vida tranquila, feliz, cheia de surpresas boas, muitas viagens, no futuro meus filhos com a gente viajando também. Ai, é isso. Ai, meu Deus. Gente, essa sou eu dentro de uma loja que eu disse que eu não iria entrar, mas eu entrei. E eu já vi um negócio aqui que eu vou comprar. Olha, eu tô numa loja de beleza, de cosmético, vou mostrar pra vocês. Eu achei aqui, uma aguinha micelar, que a minha tinha acabado, então acho que eu vou levar essa.
e tá cerca de 12 reais, por aí, no máximo 15 reais, 56 mil baht. Vou deixar aqui na tela pra vocês. E olha só quanta coisa, quanto produto eles têm. E aí, geralmente, eu vou colocar aqui pra vocês. Não? Ah, ok. Gente, comprei minha água micelar. Poxa, eu tava mostrando pra vocês um negócio, a moça falou que não podia gravar. Não sei por que não podia. E aí eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Que, assim, desse meu lado brasileiro eu ainda tento me desconectar, mas eu acho que vai levar bastante tempo. Que é o quê? Não levar as coisas pro lado pessoal, sabe? Tipo, a moça falou comigo, não pode gravar. Me já deu aqui uma leve irritação. Por que não pode gravar? Moça, tem nada a ver, não vai mudar nada, mas ela estava fazendo o trabalho dela. E essa é a melhor coisa que a gente pode fazer. Não só quando a gente está fora do Brasil, mas eu acho que nos nossos relacionamentos e na vida do modo geral. Se uma pessoa fala que não vai fazer uma coisa pra você, ou que você não pode fazer uma coisa, ou enfim, não interessa. Não leve pro pessoal. Era o trabalho da mulher. Não podia gravar na loja, talvez o chefe dela mandou, enfim. Acabou. Seguiu a regra e segue a vida sem ficar aguardando o ressentimentozinho bobo. Eu aprendi muito sobre isso quando eu tava no meu intercâmbio de au pair. Ainda é uma luta. Ai, pera. Acho que ainda é uma luta. Não vou mentir. Porque assim, a gente brasileiro é um bicho sentido, sabe? Não sei porquê, mas é isso, gente. Pra hoje, releva, menina, que a vida tem mais coisa pra gente viver do que besterol. Não leva pro pessoal. Chegamos, galera. Vamos visitar o templo, que foi a primeira universidade do Vietnã. Vocês têm noção? Porque eu não tenho, não. Going to the first university of Vietnam. Sim. Let's go. Looks interesting. Yeah. Promising. Primeiro passo, comprar o ingresso. Compramos, foram 140. Gente, aí 25, 30 reais. Olha, Raik, you know what I read? Sabe o que eu li? Que estudantes de universidades até hoje, quando vão fazer uma prova importante, eles vêm aqui para pedir sorte a Confúcio, para que eles façam uma boa prova. Gente, olha que bonito aqui o jardim. Muito lindo. Muitos turistas, inclusive, a gente está vendo muito gringo aqui. O que eu achei bem diferente da China, porque são lugares específicos na China que você vai ver grande quantidade assim, de turistas, mas são mais chineses do que pessoas de fora em si. Aqui no Vietnã e no Japão eu já tô achando bem diferente. Gente, olha que coisa mais linda. Ai, adorei aqui. É de fato um lugarzinho de paz no meio do barulhão que é Hanoi. It's turtles, I think. These turtles means, I think, the people who are learning here. I will tell you. Tartarugas são estelas dos doutores, colocados nas costas. Nelas estão gravados os nomes dos estudantes que passaram nos exames imperiais entre o século XV e XVIII. As tartarugas representam sabedoria, longevidade e boa sorte nos estudos. Gente, olha só, acho que tá rolando um tipo de cerimônia aqui para os alunos. Acho que eles são estudantes do ensino médio, talvez. E vieram aqui esse monumento. Ngày 25 tháng 9 tức ngày 14 tháng 11 năm 2025, giáo viên, ban phụ huynh và các bạn học sinh lớp K9A7 trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội tổ chức lễ dâng hương. Gente, olha só, esse aqui é como se fosse o templo, né? Com as oferendas. Com as oferendas e tudo mais. Olha só.
Gente, agora sim eu tô entendendo exatamente o que acaba de acontecer aqui. Eu dei uma pesquisada pra entender que tipo de cerimônia era essa que tava rolando. Eu acho que essa galera aqui, ó, sendo que eles parecem tão novinhos, gente, eu não daria 18 anos pra eles, não. Não sei se eles vão entrar na universidade, mas enfim. Essa é uma cerimônia, mesmo assim, pra abençoar, né, os futuros profissionais. Então, o que está rolando? Eles vêm aqui de frente para o altar de Confúcio para fazer orações, para pedir as bênçãos mesmo, para que eles sejam excelentes profissionais daqui para frente. É geralmente para a galera que está entrando para a universidade, está começando a vida acadêmica, e aí vem a classe dos alunos junto aos professores, eles fazem várias orações, tocam os tambores. E agora eles vão tirar as fotos aqui. É muito legal, porque assim, quando você vê um movimento desse e aí você lê a história, eu fico emocionada com qualquer coisa. E eu fiquei muito emocionada de ver isso, porque eu acho que a coisa mais legal de viajar é ver como que as pessoas vivem, né, nos outros países, no que elas acreditam, como elas fazem seus rituais, enfim, de passagem, né? A gente, por exemplo, no Brasil é muito comum a gente ter esse ritual de passagem quando a menina faz 15 anos, aí faz o aniversário de 15 anos, tem aquela festa toda. Então, muito bonito, olha só, eles vão fazer a foto deles agora. Muito legal. E também é um momento para agradecer a jornada escolar que eles fizeram. Ai, bonito demais. Gente, e uma curiosidade, né? Se você não sabe quem é Confúcio, eu vou te contar um pouquinho agora. Ele era um professor, um mestre chinês e para ele a educação era o caminho de transformar os seres humanos, de transformar os homens, enfim, e de ter, de fato, uma vida melhor, mais equilibrada, seguindo aí conceitos de respeito, disciplina e bondade. Então, ele foi um grande influenciador aqui do Vietnã, mas também da China e de outros países asiáticos. E só para a gente ter uma noção, Confúcio ele foi tão importante que ele criou uma filosofia de vida que até hoje impacta a vida dos vietnamitas, japoneses, coreanos, se não me engano, acho que é isso, coreanos também, chineses, que é a filosofia do confucionismo, onde as pessoas vivem uma vida baseada nesses conceitos que eu falei para vocês. Disciplina, honra, educação, respeito, moral. Então eles prezam muito por essa questão de você honrar, né, os seus mestres, os seus pais, por exemplo. E é uma filosofia de vida muito bonita. Gente, almoçamos, não mostrei o almoço porque assim, não foi dos melhores, entendeu? A gente estava com pressa, queria apenas uma coisa para colocar na barriga, para ter forças para continuar o dia, então, enfim. Paramos aqui num café para tomar um café super famoso aqui no Vietnã, que é chamado Egg Coffee. É um café e aí eles fazem uma espuma de ovos, leite condensado e leite, enfim, vamos ver, promete ser gostoso, mas quando eu escuto café de ovo, não tô sabendo muito, mas eu acho que vai ser bom. Tá aqui meu marido, que é fã de café, e ele também vai falar pra gente depois que ele beber se ele gostou ou não. Espero que ele goste, porque ele está aqui, minha filha, 30% de bateria sem tomar esse café, ó, lá está. Vamos ver. Mas, ó, ai, que em qualquer lugar que ele acha. E olha o café, que fofinho. A gente tá na parte de cima. Bem legal, né? E a gente vai pagar 50 mil, mais ou menos aí uns 20 reais por 2 cafés. Inclusive, vou mostrar pra vocês o dinheiro aqui do Vietnã, que se chama Dong. 50 mil, 20 mil, o que mais? 10 mil. Legal, né? Essa daqui, a de 50 mil, vale aí 2 dólares e pouquinho, 2,70 e pouco. E é isso, gente. Ontem a gente sacou 2 milhões e o dinheiro já foi. Mas aqui as coisas são relativamente baratas. 2 milhões de dong dá mais ou menos, com a taxa do banco, né, que a gente pagou, 83 dólares, por aí. Ele é assim. Uma gota de café. Será que é assim ou será que é como?
O café embaixo, o creme é tipo delicioso. Mas o café embaixo, minha filha, é terrivelmente forte. I'll tell more. I was eating break. It's good now. Yeah? Nossa. Valeu a pena. Gente, pra quem quiser saber, foi aqui que a gente tomou o nosso primeiro egg coffee e tava uma delícia, por sinal, tava muito gostoso, eles foram muito queridos com a gente. Nossa, eu gostei. Pra quem gosta de café doce, vai ficar feliz com essa espuma. Mas o café embaixo, terrível, tem que misturar e aí fica bom pra caramba. Gente, mas olha só como eles são patriotas aqui, é como na China, sabe? As bandeirinhas estão por todos os lugares, tanto a bandeira do Vietnã quanto a bandeira do socialismo, se eu não me engano. Gente, confirmando, bandeira do comunismo. Comunismo e Vietnã. Are you ready to? I'm ready. Vamos mostrar? Bora. Vamos juntos. I will record from this side. Ok. E como que eu vou gravar desse? Vou ter que mudar de mão. Need to have a lot of models. É. Tem que ser uma coisa bem peligrosa. They are coming. Bora. Give your hand. Que Deus nos abençoe. Like Misericórdia! Oh, but was Foi easy. fácil. Was easy. This one was easy. I was expecting more traffic. They are coming. Bora. Give your hand. Was easy. This one was easy. I was expecting more traffic. We need to go for a very... É ele mesmo. Gente, enquanto isso, a galera vivendo a vida aqui, ó, andando de skate. E do nada, a gente encontra Lenin. Quem é ele, Raik? Ele é a pessoa que faz revolução na Rússia e Rússia ficou o que nós sabemos. Conhecemos. USSR, Ai, bota o S, sabe que eu esqueci o nome disso em português. Soviética União. E o USSR é a União Soviética? A mesma coisa? Ok. USSR is the abbreviation for this. Gente, deixa eu fazer aqui uma merchandise do meu marido. Meu marido é muito inteligente, ele sabe um monte de coisa. Se tu perguntar qualquer coisa pro Raik, Primeira Guerra, Segunda Guerra, não sei o que, Raik sabe. Assim. Mas eu não tava lá, tá? É. Aí, o Raik, do nada, ele olha pra mim assim, tu sabe o que aconteceu tanto? Sabe que porquê de quem, que país brigou com quem, que não sei o que, por causa de quê? Aí eu... Sei sim, marido, só um momentinho. Vou lá dar um Google porque eu tenho que ter uma resposta pra esse homem. Um momentinho, eu não sabia que temos um país no mundo assim. Né? Gente, olha só, e a gente tá passando por um bairro aqui que é tão bonitinho, tem vários cafés e aí essas bandeirinhas penduradas, aí eu particularmente acho bonito. Eu gostaria que a gente tivesse esse tipo de bandeirinha no Brasil, não só na Copa do Mundo, né? Porque quando a gente tem Copa do Mundo, amor, aí a gente fica louco, a gente fica assim, ó, ovacionado, maluco, pirado, pensando o quê? A gente tem que ganhar essa Copa. Inclusive, em breve tem Copa do Mundo, né? É. When will be the next World Cup? We started to talk about World Cup 2026, but it's going to be in Saudi Arabia, if I'm not mistaken, or in USA, probably. Yeah, in USA. Olha agora, gente. Olha isso, Raik. Ai, eu acho muito legal. Tadá! Estamos aqui em frente ao mausoléu do Ho Chi Minh, só que a gente não vai conseguir entrar porque estamos com roupas abertas, né? Tanto de short quanto com o ombro aparecendo, a gente não sabia dessa regra. Então já fica aí a dica pra vocês, se vocês forem vir visitar aqui, vem com a blusa que vai cobrir os ombros e também de calça. Então a gente vai vir amanhã, vamos trazer lenço, enfim, esse tipo de coisa. E aí vai dar certo, então vamos ver pra onde que a gente vai agora. Eu digo caos
E você diz organizado, caos organizado. Meu Deus do céu, a gente tá aqui bem na rua onde passa o trem. Ai, chegamos! Estamos nela, Raik. Olha! Estamos na rua mais famosa de Hanoi. Vamos explorar? Bora! Gente, chegamos agora na rua mais famosa aqui de Hanoi, onde o trem vai passar daqui a pouco. Não sei exatamente quando, mas a gente está animada para isso. Tô muito emocionada porque eu vi tantos vídeos de tantos viajantes aqui nesse lugar e agora a gente está aqui. Olha que ruazinha linda, a gente vai escolher um lugar pra gente sentar e tomar alguma coisa e vocês vão vir com a gente. Juro, eu tô surtando, eu queria gritar, mas não posso, né? Porque o povo tá me olhando. Então é isso, vamos embora. Traveling, right? We can be in the cafe. Gente, e olha só que legal, aqui ó, pra ver o trem passar, vão ter vários cafés, tanto de um lado quanto do outro, e aí você senta, pede alguma coisa pra tomar e espera, mas é tudo tão lindinho. Imagina o pessoal que mora aqui, gente, a paz que não deve ser, né, Raik? Imagine how peaceful is to live here. A paz que deve ser, com o trem passando várias vezes ao dia. Se bem que eu acho que eles já estão até acostumados, né? Mas eu amei demais, você gostou? Gostei. Eu nunca vi assim. Nem eu. É interessante. Olha. Gente, o trem são 5 e pouca da tarde, o trem só vai passar às 7h45, então a gente decidiu reservar a nossa mesa. Pagamos $3,75 para poder fazer a reserva. E aí, umas 7 horas da noite, a gente volta pra cá, senta, bebe e fica esperando o trem passar. Mas demora, vocês viram? Passou, acho que tem meia hora que o trem passou. E agora só mais tarde. Então, é isso. Vamos embora perambular. Ai, meu Deus, senti uma água caindo em mim. Gente, estamos agora no Old Quarter. Na verdade, a gente já tava, né? A gente só tá em uma outra parte agora, onde tem muitas lojas de fábrica. A gente tá numa loja aqui, ó, que tem várias coisas. Eu vou mostrar algumas lojas pra vocês e vou falando os preços. Eu vou falando os preços, depois eu coloco na tela em real pra vocês terem uma noção. Mas, ó, tem um monte de coisa. Essa marca aqui é muito famosa entre os viajantes, Cotopaxi. Tem Patagônia. Deixa eu ver, essa bolsa aqui igual a minha. Bonito, igual o teu, parecido. Olha os tênis. Tênis da Roca, Salomon. Olha aí. E esse aqui, se eu não me engano, é a prova d'água, não tenho certeza. Aham. Ai, não, você não vai querer comprar outra camisa do Brasil, não. Se bem que a tua tá tão... Essa tá bonita. Olha só, essa sandália aqui, ó, é super famosa lá na Alemanha. E aqui ela tá custando cerca de $32, mas ela falou que dá um desconto. Vai sair por 800 mil dong. Aí eu coloco aqui na tela pra vocês. Vários tênis, várias coisas. Eu vou comprar alguma coisa, só não sei quando nem aonde. Dica! Façam barganha, façam barganha. A sandália de 850 tá saindo por 650, que vai dar aí uns $24. Eu vou pensar, eu gostei bastante da qualidade daqui do que a que eu vi ontem, mas ainda não tenho certeza. Eu não quero comprar pra estragar rápido, sabe? Sim, galera, um segredo que vale pra todo qualquer lugar, né? Pichinchar. Ai, que ele tem uma técnica que ele usa sempre. Quando ele gosta muito de uma coisa, ele fala, não sei, não tenho certeza. E aí o povo vai baixando, minha filha, baixando. E ele sempre consegue bom desconto com isso. Gente, chegamos na nossa mesa. Estava aqui reservada, né? Confesso que eu fiquei um pouco assim, tipo, pensando, gente, tomara que outra pessoa não chegue lá oferecendo mais e leve a nossa mesa. Porque poderia acontecer, né? E aí agora estamos aqui na cara do gol, esperando o trem passar. Ele vai vir de lá. De novo, vida, fala aí. Tá interessante? O lugar é bom. Vamos ver como é qualquer. Espero que vai ficar bem.
Eis aqui o suco mais caro que eu já pedi na minha vida, é R$35 esse copo de suco de maracujá e abacaxi. Tá delicioso? Sim, mas o olho da minha cara também. E o Raik pediu uma pina colada que foi o mesmo preço, eu acho. Não, mentira, o teu foi quanto? Foi? Quase mesmo. O meu foi 180 e o teu 220, né? Yeah. Uhum. Quase. E o meu ainda tá melhor. Você tentou minha? Não. O meu tá melhor. Gente, todo mundo se preparando, a maior loucura, o apito suou pra gente se preparar porque vai começar. So look here, guys. I'm pretty sure they go very slow. We can do like this. Maybe. Hi, come back. Hey! Friend. Your legs! Meu Deus, é muito perto. Yeah. Ôi này 5:40 à, 7:40 tàn tàu này nhỉ? É muito Toa perto! phân lại thế nào? Cách chúng tôi shop is And there are people saying goodbye. Yeah. this train go all the way to the south. Gente, estamos saindo aqui da rua principal. Foi muito legal assim a experiência, porque eles ficam avisando, né, quando o trem vai passar, ficam prestando atenção em todo mundo, apitando para ninguém se machucar. E eu amei, assim, eu não imaginava que ia passar tão pertinho da gente. Tipo, dava pra encostar, mas obviamente a gente não vai fazer isso, né? E eu tô assim, adorei. Thank you. Amei. E tu, Raiko? Eu gostei sempre também. Tá uma coisa interessante, nova, que você nunca teve essa experiência. E muitas pessoas estão felizes, gritando. Mas o que é interessante, eles queriam te pagar antes de o trem vai chegar, porque pessoas são... Peraí, galera, vai que vai explicar. Calma aí. O que vocês estão vendo aí, ó, babado? Misericórdia, salve quem puder. Vai, Lili. Porque pessoas correm depois de trem. E não pagam, caloteiros. Eles são caloteiros, né, Raik? Tive uma coisa que a gente ficou feliz porque a gente pagou cerca de 100 mil para reservar a mesa. E aí, na tradução que a gente tinha falado com o menino, parecia que esses 100 mil a gente estava pagando, a gente não ia ter retorno. Mas no final a nossa conta deu 400 mil e eu paguei só, no caso, paguei 300, né? E eles descontaram os 100 mil da mesa, o que foi ótimo pra gente, né, Lindo? Sim, tá bom porque eles querem não perder dinheiro. Isso. Por isso eles pegam esse dinheiro. Se Claro. você não vai, Eles você ficam, só... né? Aí é isso, agora a gente vai pras compras, agora vai, hein? Raik tá experimentando uma jaqueta prova d'água. Inclusive ontem ele comprou uma parecida com essa, só que verde. Essa aqui já é outra loja. 2.500.000, Raik. É o que? $100? I think $100, vale a pena. Se você for na loja vai ser quanto? $600. Yeah, Mais ou menos. Gente, falando de preços, ó, não quero ficar perguntando o preço de tudo, mas essa daqui que eu achei linda, chique pra treinar na academia, 1.500.000 dong. Eu vou deixar o preço passando aqui. Gente, olha só a touca, $10, R$55. Esse, gente, 1.500.000, sem barganha ainda. E essa daqui, a Birkin de plástico, 500. E eu achei um short que eu vou comprar, só que eu não sei se vai ser nessa loja, eu vou ver, tô pesquisando os preços ainda. Bem, material muito legal da Lululemon.
250. Gente, olha esse look aqui de treino por 750. Eu achei muito bonito. Eu tô doida por um negócio dessa cor, marrom. Gente, seguindo nos tênis, ó, Salomão aqui nessa loja tá 1.300.000. Esse on aqui que eu achei bem bonito tá 1 milhão, sem a barganha, né? Olha esse clarinho aqui, como tá lindo também. Estou numa loja aqui no Vietnã e eles viram a câmera e pediram pra gravar. Então eu vou falar quanto que custa. Olha esse aqui. Hello. 1.400.000. What's the name of the shop? Made in Vietnam thôi. Made in Made in Vietnam. 46. Tá, 1 milhão e pouco. Eu vou experimentar agora, eu achei bem bonito esse daqui. 1.400.000. Lululemon good quality. É verdade. Vai dar mais ou menos uns $52 por aí. Mas eu vou tentar pechincha, tá? Entendeu? Vamos ver. E rosa, de novo. Rosa, né? Eu tô numa vibe rosa, uma vibe princesa. Which size is it? S? É bem pequeno, eu acho. Sabe o que eu quero? Eu quero ser aquelas donas de casa chique que depois do Pilates vai buscar as crianças na escola e aí elas treinam com esse tipo de coisa. Ficou melhor, né, Rai? Uhum, muito bom. Muito bom, muito Vou bom. fazer Pilates na Armênia. Olha. Bem legal. Uhum. Caramba, Rai, que adorei. Adorou? Muito bom. Muito bom. Discount? Discount for you. Vamos lá, quanto? Quanto? Good shop. Discount for you. 1 million too. 1.200.000. 1.200.000. Lululemon. Ok. 45. 45, gostei. Okay. So they can do discounts if you are buying several things. Very big discount. And how much is this? And this one, how much? Oh, this one good quality. Waterproof. Uh-huh. Discount for you 2 million one. Ok, 2 million one. 100. Ainda tá caro, hein, galera? Yeah, ainda tá cara. Waterproof. Gore-Tex. Go. Gore-Tex. Vou levar, mas não vou demonstrar que vou levar, entendeu? Porque eu quero que esse preço caia mais. And how much people can buy like shirts? For how much? This one bamboo cotton. Bamboo cotton. Bamboo cotton. How much? 650. 650. Cái này t-shirt good quality 500,000. 500,000. And yeah, approximately these prices. Okay. And Brazil, Ronaldo, how much? Brazil nè. Discount my friend này. 650. 650. 650. Made in Thailand. Football. Ok, então, assim, brasileiros. Final word and... Gente, palavra final aqui tem que pechinchar, entendeu? Dizer que vai sair, que vai comprar. Eu vou sair da loja agora, vou dizer que gostei, mas não tenho certeza. E aí, quando ele baixar o preço, eu volto e compro. Mas acho que eu vou pegar esse aqui, o rosa. Gente, o tanto que a gente já rodou hoje, de loja em loja, pechinchando pra achar o mais barato. Vou experimentar um tênis agora que eu gostei bastante, vou mostrar pra vocês. Gente, olha só, esse é o tênis. O que vocês acharam? Comprariam? Esse aqui é pra fazer hiking e é a prova d'água, né? Eu acho que eu vou levar esse. Bora comer comida de rua no Vietnã? Gente, paramos aqui agora porque a gente está varado de fome. E olha só os preços das coisas. A gente pediu esse combo aqui por 200 dong. Vou deixar na tela o preço pra vocês. Mas esse aqui eu sei que é 30 e pouco. Esse aqui é um pouquinho mais. E eles têm várias coisas, ó. Queijo, 40 mil. Porco com queijo, 90 mil. Então, assim, eu acho que vai ser gostoso, porque aqui tá lotado de gente. Não para.
E eu só parei aqui porque eu vi tanta gente comendo e vi o prato do povo, me deu água na boca. Então assim, eu acho que vai ser gostoso. Vamos provar o churrasquinho. Ai meu Deus, não sei se isso é pimenta, mas bora que só tem 7%. Vale, meu Deus. É pimenta pura. Cristo Rei. Pimenta pura. Vamos provar aqui. Agora bora provar o espetinho de porco com queijo. E assim eu desligo, porque meu celular vai morrer.